e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus, para a gente entender, guardar e sair daqui, né, transformados, curados, restaurados, animados pela palavra, com desejo de colocá-la em prática. Amém? Esse é o problema, né? Esse é o nosso problema. A gente sempre pede assim, esses três movimentos, que Deus nos dê a capacidade do Espírito Santo para a gente entender. A gente entende, nós não somos assim, né? Temos um pouquinho de inteligência, a gente entende, né? Aí quando a gente entende, a gente leva o coração, ou seja, a gente guarda, está aqui, ela está aqui, O problema é o terceiro passo, é colocar em prática. Esse é o problema, né? A nossa resistência diante das coisas, né? A gente não quer abrir mão dos nossos vícios, dos nossos pecados, enfim, né? A gente tem aqui a primeira leitura, minha gente. Então vamos pedir a Deus essa graça da gente entender, guardar no coração e sair daqui disposto a colocar em prática essa palavra. E o que Deus quer falar conosco hoje? O que Deus quer transformar em nossa vida? O que Deus quer que a gente mude? E quando Deus pede algo, e Deus está pedindo todo dia, primeiro porque é alguém que nos ama. É alguém que nos ama. Diga para aquela pessoa do seu lado: Deus quer te ver no céu. Deus quer te ver no céu. Diga de novo assim, ó, Deus quer te ver no céu. Então toma vergonha e obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Eu ia dizer outra coisa, toma vergonha não, mas deixa até, toma vergonha e obedeça a Deus. O que Deus está pedindo hoje aqui? A primeira leitura tem uma lição de vida interessante, né? O povo era escravo no Egito, minha gente. O povo era escravo. Quando Jacó foi lá, José foi lá, depois trouxe Jacó, os irmãos, viveram naquele paraíso com o faraó. José era o administrador geral. O faraó bonzinho morreu, José morreu, os descendentes morreram todos. Aí veio uma revolução, veio outro faraó que não quis saber, e começou a maltratar. E aquele povo que era tido como rei lá, né, virou escravo mesmo, né? Então, aí veio Moisés, né? A gente viu nesses dias a história de Moisés, salvo das águas, enfim, a negociação com o faraó, até que Faraó permitiu que eles saiam daqui, não quero ver mais vocês. Aí o faraó se arrependeu, mandou a cavalaria atrás, corre, né? O mar se abriu, saíram a pé enxutos, os mais de 600 carros, a gente viu a leitura, morreram todos e o povo pôde sair. Pôde passar para o outro lado, né, em direção à terra prometida onde morava Jacó, né, a terra prometida. E aí passaram-se 3 meses, a leitura de hoje fala, 3 meses se passaram, e eles estavam debaixo de uma montanha, Monte Sinai. E ali houve toda uma preparação, porque afinal de contas Deus ia se mostrar, Deus ia se revelar, Deus ia se comunicar, Deus ia mostrar quem é esse Deus libertador. E pediu para Moisés, e falava com Moisés, o poder aí do líder, da liderança espiritual, falava com Moisés, para que Moisés, né, intermediasse. E Deus falou assim, olha, não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito que a gente se encontra com Deus, não pode ser de qualquer jeito. Por isso que a missa, a gente tem o ato penitencial logo no início, porque a gente precisa dessa purificação, dessa lavagem espiritual, a gente precisa disso. Então Deus falou para Moisés, pede para esse povinho aí, de cabeça dura, se purificar, se preparar, se santificar, lavar os trajes, ou seja, coloca um traje para se apresentar diante de Deus. Não se apresente diante de Deus de qualquer jeito. Por isso, agora, entre parênteses, sabe qual é o melhor período para os padres, minha gente? Sabe qual é o melhor período para os padres na igreja? Adivinha? Inverno é o melhor período. Primeiro que o padre está mais quentinho também. Olha quanta roupa que o padre usa, né? Quanta roupa. Mas no verão o padre também usa a mesma quantidade de roupa. A gente não pode se apresentar de qualquer jeito para Deus. Está aqui. Não podemos nos apresentar de qualquer jeito. Quando Deus falou assim, lavem os trajes para se preparar limpos, puros e dignos diante da minha presença. Não é de qualquer jeito. Então, hashtag fica a dica, o verão, quando o verão chegar.
Hashtag fica a dica, quando o verão chegar, você se apresenta para Deus, você não se apresenta para o outro, não é desfile para o outro te ver, né? Se apresenta para Deus. Eu estou falando para homem e para mulher, tá? Decote, não, os homens também têm, né? Enfim, né? Camisa regata, bermudão, aí, dá licença, né? É para Deus que a gente se apresenta. A gente viu aqui a leitura, a dignidade da casa, da presença de Deus, ter essa consciência, a dignidade de estar na presença de Deus, que a gente precisa também ter esse respeito, essa dignidade. Eu me apresento para Deus, como é que Deus vai me ver? Deus não pode se escandalizar, se o outro, Deus não, eu me apresento para Deus, é assim que Deus se manifesta, é assim que Deus, né, purificar, santificar, para Deus se mostrar, para Deus aparecer, para Deus, para ter essa experiência de comunhão com Deus, e aí vem a bênção, aí vem a santificação. Que bonito isso. Então, que leitura providencial desta primeira leitura, né? O Deus que se revela, o Deus que se mostra, o Deus que escolhe o povo, que abençoa o povo, que liberta o povo, que sustenta o povo, que dá tudo pelo povo. Mas eu não posso também estar de qualquer jeito, ser de qualquer jeito, me mostrar de qualquer jeito. Eu preciso me santificar, eu preciso me apresentar, preciso me preparar para estar com Deus. Que hora que começa a missa aqui, para vocês? Que hora que começa a missa? Que hora que começa a missa? Não, aqui hoje, que hora que começa a missa? Não, a missa não começou às 19 horas. A missa começou no momento que você saiu de casa. Ali começou a missa. Ali que você tomou consciência, eu vou para a missa. Ali começa a preparação. É ali que começa a preparação. Aqui começa a missa na igreja. Mas é isso, então, a gente se prepara. A gente se prepara, a gente vai interiorizando para quando chegar aqui na presença de Deus. A dignidade de estarmos na presença de Deus. Então guarde isso na primeira leitura. A dignidade de estarmos na presença de Deus, a santificação, a purificação que eu preciso ter, né? A roupa, né? A dignidade. Então guarde isso nessa primeira leitura. E o Evangelho? Ontem Jesus contou a parábola do semeador, lembra a parábola do semeador? Ontem, né? O semeador saiu a semear, enfim. Jesus contava muitas parábolas. Era a forma didática, pedagógica, porque a parábola, ele usava elementos do dia a dia, para se comunicar às pessoas simples, para ouvir, para entender. Então a parábola tinha esse efeito. Então colocava a parábola do grão de mostarda, né? Do fermento na massa, enfim, várias parábolas. O semeador saiu a semear. Então, as pessoas entendiam, mas ao mesmo tempo que entendiam, as parábolas também revelavam outras coisas mais profundas. A forma era simples, mas a mensagem era profunda. E a parábola tinha isso, né? Jesus usava muito esse recurso para revelar, mostrar, fazer entender, mas ao mesmo tempo fazer pensar. Puxa, olha. Por isso que a leitura que a gente faz, cada vez que a gente lê a Bíblia, sempre tem novidade, a gente pode ler a mesma leitura, mas sempre tem novidade, porque é uma palavra viva, Então Jesus contou ontem a parábola do semeador. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, por que o Senhor conta em parábolas? Por que o Senhor fala em parábolas, né? Por que o Senhor só fala em parábolas? Aí Jesus explica. Olha que coisa linda, gente. A vós foi dado, né, o poder, a capacidade de entender as coisas de Deus. Jesus fala para os discípulos: a vós foi dado a capacidade de entender as coisas de Deus, né? Mas muitos não. Por quê? Coração endurecido, coração chamado esclerocardia, coração endurecido, insensibilidade. Não tem aquele ditado? Entra aqui, nem sai do outro lado, nem chega a passar, né? Se saísse pelo menos, né? Então, essa insensibilidade, corações duros. A vós foi dado, né, o poder dos segredos de Deus. Diz a palavra de Deus, né? Aquela palavra, né, daquela Bíblia, né? O resto vocês continuam, né? Que Deus é íntimo. Olha que coisa linda. Deus é íntimo daqueles que dele se aproximam. Deus é íntimo daqueles que dele se aproximam. Quer ter intimidade com Deus? Qual é a solução?
se aproxima dele. Se aproxima dele, deseje isso. Tenha uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de Eucaristia. Tenha uma vida de devoção, seja devoto. Deus é íntimo daqueles que dele se aproximam. Então não adianta, minha gente, não é? Na distância, a gente sabe que na distância é difícil ser amigo de alguém. Mas quanto mais você se aproxima, quanto mais íntimo você é de Deus, mais Ele vai se revelando, mais você vai entendendo a dinâmica da vida. É maravilhoso isso. Diz aqui o texto, né? Diz o texto aqui que, pois a pessoa, olha que coisa, pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, né, dado em abundância, diz aqui, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. Que coisa, isso é uma grande verdade, é uma grande verdade isso. A pessoa que tem será dado mais ainda, mas a pessoa que não tem, o pouco que tem vai ser tirado. Isso é uma grande verdade. E não se trata aqui, eu já falei sobre isso, não se trata aqui de coisas materiais. Olha, está vendo? Aquele que tem vai ser dado ainda mais, a teologia da prosperidade. Não é isso, não é isso. Aquele que tem, o pouco que tem vai se perder, vai falir. Não é isso. Jesus não está falando de bens materiais aqui. Jesus está falando de quê, minha gente? De bens espirituais. E é uma grande verdade. E eu vou dizer para você, por que é uma grande verdade? Aquele que tem, será dado mais ainda. Aquele que tem uma vida de oração, aquele que tem uma vida de Eucaristia, aquele que tem uma vida de comunhão com Deus, aquele que reza todo dia, que faz esse compromisso com Deus, que busca intimidade com Deus, aquela pessoa quer mais. Deus está vendo que essa pessoa busca, Deus está vendo que essa pessoa está querendo crescer espiritualmente, Deus está vendo que essa pessoa quer o céu, Deus está vendo que essa pessoa quer se santificar, quer se salvar, Deus está vendo isso. Então Deus vai dando, e a pessoa está aumentando, está crescendo espiritualmente, e essa pessoa sabe que está crescendo, não é bobinha, não é vazia, não é rasa, né? Agora, o outro lado também existe, aquele que não tem, o pouco que tem vai perdendo. Isso é uma verdade. Pessoa que não reza, que não tem uma vida de igreja, de Eucaristia, de comunhão. Tem situações, minha gente, eu já vi isso, porque eu já ouvi, quando depois da comunhão, olha que coisa bonita, a mais poderosa oração que você pode fazer diante de Deus, é assim que você comunga, porque Deus está dentro de você. Quando você comunga, volte para o teu banco e louve a Deus. É a mais poderosa oração, porque Deus está aqui. Deus está aqui. Então a pessoa que tem, que não tem, que não busca, que não cultiva, que é indiferente com a fé, com as coisas de Deus, com a igreja, com a espiritualidade, não reza, vai perdendo o gosto, vai perdendo o desejo. Tanto faz se faltar um domingo, 2 domingos, 3, tanto faz, porque aquilo não está dentro dela, aquela chama, aquele fogo, aquela paixão pelas coisas de Deus. E a pessoa vai perdendo, até perder tudo, até ficar sem nada, até ficar um vazio espiritual. E aí, o que é da existência humana se a gente não cultiva a fé e a espiritualidade? Por isso que a primeira leitura e o evangelho de hoje apontam para isso. Apontam para o que você deseja, o que você busca, como é que está o teu relacionamento com Deus. É uma questão de disciplina também, minha gente. É uma questão de disciplina, né? A gente tem disciplina para tantas coisas. Tenhamos disciplina espiritual. Então, de rezar todo dia, buscar aquele momento, né? Eu estou aqui com a equipe de Nossa Senhora. Ontem eu fiz o programa na TV, foi bonito demais, né? As equipes de Nossa Senhora, né? Eles não são santos. Eu estou vendo assim, precisa muito lá, né? Levante a mão quem é da equipe de Nossa Senhora ali. Levante a mão ali, ó, aqui, ó. Uau, né? Tem mais gente aqui, né? Quando eu digo assim, o poderoso fez em mim maravilha,
Tem que ser na hora, gente, tem que ser na hora. Ou seja, o movimento das equipes Nossa Senhora, que na verdade chama-se Equipe Nossa Senhora, porque eles batizam os 5 a 7 casais, né, o núcleo, a célula ali, com o nome de Nossa Senhora, mas na verdade é um movimento de espiritualidade conjugal. Movimento de espiritualidade conjugal. Eles têm regra todo dia. Todo dia. Todo dia tem que fazer oração conjugal, rezarem um pelo outro, junto. O outro saiu para trabalhar, eu vou rezar pelo meu marido. Pelo meu esposo. Não. Tudo bem, tem que rezar. Mas é juntinhos, é juntinho ali, ó. 10 minutinhos, 15 minutinhos, juntinho um com o outro. Ali, ó. Todo dia. É ou não é? Tem que fazer. Tem a regra de vida, a meditação da palavra. Todo santo dia. Ler e meditar a palavra de Deus. Além dos outros compromissos, dever sentar, retiro, enfim. Mas é uma questão de disciplina, é o desejo de crescer espiritualmente. Aqui a palavra é muito clara, minha gente. A gente não pode brincar com fé. Não podemos brincar com Deus. Não podemos brincar com Deus. A gente tem que se preparar para estar na presença dEle. O problema, aqui a gente viu, Deus desceu na nuvem do céu, desceu. Deus não tem problema em descer. Deus não tem problema em descer, minha gente. O grande problema é nós que temos dificuldade em subir. Somos nós que temos dificuldades em subir, porque somos rasos demais. Somos mundanos demais. Então, que seja a mensagem de hoje. Deus desce e nos dá tudo, para que a gente tenha coragem, a força, a boa vontade e a decisão de querer subir. Amém? Amém. Amém? Amém.